Ô pessoal, Pai do Senhor, tudo bem com vocês? Sou o diácono Cláudio Machado, presbítero Marcel Silva, e nós estamos aqui para fazer mais uma pequena live. Nós estamos aí com muitos temas para ser desenvolvidos, mas surgiu a necessidade e eu creio que é o assunto a ser discutido no momento. Então nós vamos trazer para vocês mais um pouco do conteúdo bíblico. Seja muito bem-vindo, meu querido irmão Marcel. Meu amigo, diácono, professor Claudionor, mais uma vez estamos reunidos para esta live. Tem sido uma bênção, né? Pessoas até de longe, né, Claudionor, tem sido beneficiadas. Tem. Deixa eu aproveitar aqui, pegando seu gancho aí, eu quero mandar um abraço caloroso para o irmão Joelton, pastor Joelton, como ele é conhecido lá em Cambaitó, aos irmãos dos macacos e todo aquele pessoal. Moço, eles se reuniram no final da escola dominical e mandaram um abraço para mim. Eu fiquei todo lisonjeado. Eu não mereço tanto, mas a gente fica feliz. E eu até usei uma expressão que eu disse bem assim: quero vê-lo na eternidade. Aí irmão Joel, os irmãos Joel, os irmãos mandaram a mensagem: como assim na eternidade? A gente quer te ver aqui ainda. Eu digo, é uma forma de falar. Eu aprendi na Igreja Batista, irmãos. Eu participei de uma Santa Ceia na Igreja Batista. Aí lá na ceia, os irmãos têm o costume de pegar o cálice e trocar com outra pessoa. Aí quando troca, diz, quero te ver na eternidade. Aí eu coloquei isso como prática, aí de vez em quando eu encontro alguém e digo, quero te ver na eternidade. Que a bem da verdade, eu quero ver todos vocês na eternidade, eu quero te ver na eternidade. Pode continuar. Então é um trabalho que tem alcançado vidas e é uma alegria nossa. A glória é para Deus, mas a alegria é nossa. Né? E saber que é um trabalho que tem dado fruto, meu querido amigo Claudionor. E hoje nós estamos aí diante de mais um assunto solicitado, né? Os nossos irmãos, e cabe a nós, quando solicitado, ajudar no crescimento da fé e do conhecimento daqueles que querem crescer na graça e no conhecimento da palavra de Deus. Ó, gente, tem um conteúdo aí que eu estou preparando junto com o irmão Daniel. É um conteúdo sobre escatologia. Com Maciel, nós temos parábolas, outras parábolas de Jesus para comentar. Nós temos um estudo aí sobre o pecado, a confissão auricular e o perdão de Deus. Nós temos um outro estudo sobre os 300 escudos de bronze de Roboão. Nós estamos com esse negócio aí para vir. E tem outras coisinhas mais, porém hoje nós vamos tocar num assunto que foi discutido na Escola Bíblica Dominical e ontem nós tivemos uma aula extraordinária que já vem tratando em 2 semanas de oração, de esmola, oração e jejum. 3 coisas que devem ser feitas secretamente. E nós vamos discorrer alguma coisa hoje, não sobre as 3, mas vamos discorrer alguma coisa só para orientar aqueles irmãos que mandaram mensagem dizendo: eu quero conhecer melhor isso, me explica aquilo, porque eu entendi que era da seguinte forma. Ontem terminou a escola dominical e um dos irmãos que estava lá, que inclusive é um dos pregadores da igreja, chegou e disse: ô irmão, e quanto tempo é que deve durar o meu jejum? Aí a gente percebe realmente a necessidade de tocar no assunto. Claudionor, só pegando no gancho que você falou, dentre esses outros assuntos que a gente tem para comentar, né? Temos a questão das primícias. Nós temos aí um estudo sobre as primícias para sair também. Né? O que é primícia? Será que a oferta na igreja ela deve ser pautada em alguma obrigação que a igreja tem? Não, a igreja tem tal obrigação. Aí os irmãos têm que... Não é assim. Na primícia você privilegia a Deus. Você privilegia se você quiser, quem você quiser. Mas quando você, de coração, entrega a primícia, nós vamos pegar alguns textos bíblicos e vamos observar o fator essência e o fator acessório mais uma vez. Se a pessoa fez mesmo com dedicação, qual a sua motivação, mas vamos deixar para o estudo próprio. Agora é adiantar a coisa agora, e é bom que a gente coloca texto bíblico,
E a gente costuma dizer que quem quiser discordar, discorde. Agora, não faça como o teólogo Chicó, né? Não sei, só sempre foi assim. Não, você tem que fundamentar. Encontrei no livro tal, etc. E deixa eu dar uma deixa aqui. Então, para os nossos amados irmãos, né? Agradecendo a audiência de todos vocês, você pode comentar aí, deixar nos comentários que assunto mais você precisa nesse momento, né? Questão da primícia, questão das confissões, outra questão dos escudos. Dá uma dica aí pra gente. Certo? O nosso objetivo, irmãos, como vocês já viram a nossa forma dinâmica de agir, não é trazer para você a teologia. Não, a gente traz teologia, mas não organizado como no curso de teologia. Eu sou professor, Maciel é professor, eu fui professor do Maciel, hoje o Maciel é meu professor. Não é nesse sentido, só que a gente procura aproximar a Bíblia, a teologia e você. A gente procura ver aquilo que é prático. Olha, Jesus mesmo no Sermão do Monte, que começa aqui em Mateus capítulo 5, e eu e Maciel há muito tempo tínhamos a intenção de comentar sobre o Sermão do Monte. Isso. Aí quando veio a lição da escola dominical, a gente disse, não, para aí, alguém já fez, então bora seguir o caminho que está lá. Jesus aqui, ele vai em coisas simples. Jesus pega a nossa vida e compara com o sal, compara com a luz, para que é algo mais simples que isso e mais profundo do que isso. Então a gente não precisa inventar a roda, só que nós precisamos tratar contigo, com vocês, de coisas simples, traduzindo a teologia que saiu da mente de alguém com o que está na Bíblia Sagrada. A teologia explica, nos faz compreender, mas às vezes a teologia fica difícil para alguém, porque para fundamentar precisa de muito argumento. Pois bem, a gente resume isso e diz, olha, o caminho é por aqui, né? Vamos ler algum texto bíblico aí, Marcelo? Sim, Mateus capítulo 6, nossos amigos podem nos acompanhar em casa, pegando a sua Bíblia, em casa, no trabalho, onde quer que você esteja, tendo um tempinho no trabalho, no horário do intervalo. Né? A gente aqui espera terminar o dia de trabalho para ter tempo para fazer alguma coisa. Já pensou se eu durante o dia for fazer isso e tiver cliente para atender? A pessoa da área de trabalho lá, né? Às vezes a gente divide o nosso lazer, a família até entende, graças a Deus que a família entende, para dividir esse tempinho aqui com você. E se você disser que não tem tempo, eu vou dizer, você está errado. Alguém disse para mim, não assisti ainda, tal. Eu disse, olha, é mais fácil assistir do que fazer. Aí a pessoa disse, é verdade, o assunto não é fácil de fazer mesmo não, porque tem que ter uma compreensão muito grande. Mas abra sua Bíblia aí no Evangelho de Mateus. Nós já estamos aqui com a Bíblia aberta no Evangelho de Mateus. Vai, Marcelo, para ler Mateus aonde? Um assunto da lição solicitado ontem, nós falamos sobre oração e jejum, mas o texto começa no versículo 1, Claudionor, que foi assunto anterior até para o nosso... capítulo 6. Do capítulo 6, versículo 1, até porque para os nossos amigos ter mais compreensão do que nós iremos falar, capítulo 6, versículo 1, quando trata, Claudionor, daquilo que tem uma live, viu, Claudionor, 3 coisas que devem ser feitas em secreto, tá? Dá uma pesquisada aí no canal, Claudionor Machado, no YouTube. Você vai gostar. 3 coisas que deve fazer em secreto. Qual a primeira coisa, Claudionor? É esmola, dar esmola ou ofertar, ou ajudar alguém. Você deve fazer de forma que uma mão não veja o que a outra está fazendo. É que a Bíblia brasileira, portuguesa, ele traduziu isso aí como esmola. E o nosso conceito de esmola é um conceito até pejorativo. Mas Jesus está falando aqui sobre ajuda ao necessitado, né? E nessa ajuda ao necessitado, por que ela deve ser feita em secreto? Para não haver autopromoção, né? Deve ser feito em secreto, e Jesus diz assim, olha, se você fizer em secreto, o teu pai que vê o que está em secreto, ele vai te recompensar publicamente. Porque a intenção aqui é ajudar o necessitado e isso gerar glorificação a Deus e não ao homem. Infelizmente, nós temos algumas pessoas que têm até trabalho de obra social muito bonito. Mas, por exemplo, pegando um gancho aí, 2022 é ano de eleição, né? Aí você está querendo dizer que no dia da eleição... Aí no dia da eleição, aí diz, olha... eu te dei a cesta básica. Não que isso aconteça... Eu te ajudei... Não que isso aconteça da nossa região, sabe? A gente não sabe de ninguém que dá cesta básica só para ficar registrado. Mas tem gente que dá cesta básica e diz, eu te dei a cesta básica, vota em mim. Eu te ajudei, agora eu estou precisando da tua ajuda. Remédio e tal. Isso, então... E Jesus repudia esse tipo de coisa. E para quem faz isso, Claudionor, existem 2 grandes perigos. O primeiro
é que não vai receber recompensa no céu. Ô Marcelo, estou justamente procurando um versículo aqui que diz bem assim: já receberam o seu galardão. Versículo 2. Não, versículo 2 do capítulo 6. Pois, meu irmão, pois tem o versículo 2, tem aqui, deixa eu marcar aqui, ó. O versículo 2, tem o versículo 16. Deixa eu ver se tem logo outro aqui. Tem no da oração também tem. Pois no 16 aqui está dizendo bem assim, ó. No O finalzinho 5 também. Então, o 2, o 5. 2 e 5 e 16. Pronto. 2, 5 e 16. Indo lá para o 16 diz bem assim: em verdade vos digo que já receberam o seu galardão. No 5 diz: em verdade vos digo que já receberam o seu galardão. E no 2? E no 2 diz: em verdade vos digo que já receberam o seu galardão. Eita! Agora deixa eu fazer uma referência aqui. Se você abrir a sua Bíblia lá em Atos, capítulo 10, versículo 31, Atos 10 e 31, a situação de Cornélio. Imagine a cena: Cornélio está em casa e aparece um anjo. Gente, um anjo. Você anda recebendo visita de anjo aí? Eu não ando. Eu sei que os anjos estão ao meu redor, me protegendo, me livrando, mas aparecendo na minha frente para ver e conversar com ele, eu não ando vendo. Eu também não. Eu também não. Mas também eu acho que foi por causa de uma oração que eu fiz, Jesus, que eu disse assim: Senhor, se for para falar comigo, mande anjo não. Vem o Senhor. Aí, Cornélio está em casa e vem um anjo. E o que o anjo diz a Cornélio? Duas coisinhas. Tuas orações foram ouvidas. Cornélio, tuas orações foram ouvidas. Ponto. E as tuas esmolas estão em memorial diante de Deus. Isso quer dizer que quando você ajuda alguém, e está escrito lá em Provérbios, não sei se é o 15, 17, 17, 15, é uma coisa assim, diz bem assim: empresta a Deus aquele que ajuda o pobre. Quando você faz, você recebe de Deus a recompensa. E lá diante de Deus há um memorial. E olha, Cornélio não era crente. Não era crente. Cornélio não era crente. Logo, nesse sentido, que não tem nada a ver com salvação, não foi anunciada a Cornélio ali a salvação, foi anunciada a Cornélio como que a coisa deveria ser feita naquele momento. Aí depois foi dito: chama Pedro. Aí quando Pedro veio que anunciou a palavra, veio a salvação. Mas naquele momento ali, ó Cornélio, as tuas esmolas, ó, que estão em memória diante de Deus. Então... E para estar em memória diante de Deus, ela precisa estar fora da memória dos homens. Do memória dos homens, precisa ser considerada pelo próprio Deus. Isso. Deus precisa valorar e ver que aquilo foi bem feito. Então, agora, aí eu chego aqui, dou uma ajuda ao Claudionô e vamos tirar uma foto. E depois no Instagram, no Facebook, em outros cantos. Então, Jesus repudia esse tipo de coisa. Claudionô, esses dias eu cheguei no local aí, que eu não vou dizer onde. Eu cheguei no local aí e alguém estava justamente dando um relatório das suas ajudas financeiras. Ó, eu não vou participar de tal evento agora porque eu vou ali, tem aquele programa social meu e etc. Eu digo: oh meu Deus, poderia ter feito isso sem precisar de tocar a trombeta, né? Claudionô, tem outra coisa que Jesus manda fazer em secreto, porque se for fazer para receber elogio dos homens, recebe galardão aqui, sim. Quanto aos dois perigos anterior. Gente, é assim, viu? Para você que está chegando agora, é assim, a gente interage aqui de uma forma simples e muito humana. Primeiro perigo: não recebe recompensa de Deus aquele que busca a recompensa dos homens. Segundo, em relação ainda à assistência social, à ajuda ao pobre, lembra que Jesus Cristo disse que naquele dia, um dia que está determinado, muitos dirão: Senhor, olha, profetizando, expulsão de demônios, não sei demônio, olha aí para que expulsa demônio, veja aí se você realmente está na linha, falando línguas estranhas e tal. Aí Jesus disse: mas eu não conheço vocês não, filhinho. Mas como assim o senhor não conhece a gente se a gente teu nome faz isso? Eu disse: é porque quando eu estava nu você não me vestiu não. Quando eu estava com fome, você não me deu comida. Você quer dizer, um extremo é o extremo do camarada trabalhar para se aparecer e não receber de Deus. Isso. E o outro extremo é o extremo do camarada dizer que faz tudo, mas o principal não fez. Não fez. Aí Jesus disse assim, Jesus disse que os indivíduos ainda vão questionar Jesus, dizer: mas quando foi que isso aconteceu? Não lembro não, senhor. Lembro não. O senhor com fome, quando foi? Aí o cara vai puxar na memória um dia que Jesus apareceu na casa dele e Jesus disse: meu filho, não é isso não. É quando um dos meus pequeninos estava necessitado, foi lá pedir ajuda e você não ajudou. Você viu que ele estava nu, passando frio no inverno lá em Luiz Eduardo, 16 graus, e você com lençol de sobra em casa e não foi levar nenhum. Rapaz, parece que tem um versículo que diz que quem sabe fazer o bem não faz, comete pecado. Tiago, quem sabe fazer o bem e não faz, está pecando. Ó,
Tem uma live nossa aí sobre os livros bíblicos e seus conteúdos. E dentre os livros tem um livro chamado Livro das Obras. O Livro das Obras ele vai ser aberto tanto no Tribunal de Cristo, porque as obras vão ser ponderadas, né? Vão ser analisadas, a sua essência, é isso que nós estamos falando. E o texto diz bem assim, serão provadas como que pelo fogo. As obras serão tomadas no juízo das nações. Sim. E vou dizer um detalhe aí para quem quiser analisar. O inferno foi feito para o diabo e seus anjos, mas quem inaugurará o inferno será o anticristo, o falso profeta e aquelas nações que ficaram contra Israel na batalha do Armagedon. Estes vão inaugurar, nem o próprio Satanás entra de primeiro. E as obras deles, para que eles sejam lançados lá, vão ser analisadas. E em terceiro lugar, no juízo final. No juízo final vai ter obra que eu vou dizer, viu? Aí aquela frase de que fora da caridade não há salvação vai cair por terra, que salvação só em Jesus. E muito mais coisa vai ser levada a efeito. E no final vai abrir o grande livro que é o da vida e diz: tá aqui não, ó. Rapaz, o livro das obras está recheado. Assista essa live nossa aí. Mas da vida não está por quê? Porque justamente no julgamento das obras será julgado, Claudio, as intenções. O que levou o indivíduo a fazer determinadas obras. Claudio, Tiago 4,17, Tiago diz assim: refletir sobre isto, pois quem sabe que deve fazer o bem e não faz, comete pecado. Aí vem a segunda coisa, Claudio, que tem que ser feito, que Jesus faz em secreto. Oração. Está em Mateus capítulo 6, a partir do versículo de número 5. Eu vou ler, Claudio, e você comenta. E cá para nós, a aula de ontem com relação à oração e jejum foi top, viu? Eu aprendi muito e os irmãos comentaram bastante ali quando terminou. Mateus capítulo 6. Versículo 5. Eu vou ler aqui na versão King James. Você vai ler sobre a oração. A oração e você comenta. Jejum, ou vai ler só sobre a oração e depois ler sobre o jejum? Lê a oração, você comenta e depois a gente vai para o jejum. Pronto, beleza. Aí eu leio sobre o jejum e você comenta. Isso. Pode ser assim? Pode ser. Você lê sobre a oração, eu comento. Eu leio sobre o jejum e você comenta. Pronto, certinho, fechou. E quando orardes, não sejais como os hipócritas, pois que apreciam orar em pé nas sinagogas e nas esquinas das ruas para serem admirados pelos outros. Com toda certeza vos afirmo que eles já receberam o seu galardão. Tu, porém, quando orares, vai para o teu quarto. Eita! E após ter fechado a porta, orarás a teu pai, que está em secreto, e teu pai, que vem em secreto, te recompensará plenamente. Versículo 7. E quando orardes, não useis de vãs repetições, como fazem os pagãos, pois imagina que devido ao muito falar serão ouvidos. Versículo 8. Portanto, não vos assemelheis a eles. A eles quem? A eles, aos pagãos. Aos escribas e aos fariseus hipócritas que estão se alinhando igualmente aos pagãos. Continue. Como fazem os pagãos, pois imaginam. Aliás, versículo 8, né? Portanto, não vos assemelheis a ele, porque Deus, o vosso Pai, sabe tudo de que tendes necessidade, antes mesmo que lhe peçais. Versículo 9. Por essa razão, vós orareis. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Dá-nos hoje o pão diário. Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como perdoamos os nossos devedores. E não nos induza à tentação, mas livrai-nos do maligno, porque teu o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Pois se perdoados aos homens as suas ofensas, assim também vosso Pai Celestial vos perdoará. Entretanto, se não perdoados aos homens, tampouco o vosso Pai vos perdoará as vossas ofensas. Irmão Claudionor irá comentar sobre a oração e eu vou solicitar ele, Claudionor, que comente para nós também sobre a diferença, pegando o gancho do Pai Nosso aqui, a diferença entre oração e reza. Gente, é o seguinte, orar é um ato que é praticado por todas as religiões. É religião
ora. Ou, como já disse Maciel, reza. Eu preciso explicar já de início aqui para fazer a distinção. Reza é uma repetição. É quando você reza, a gente costuma dizer no direito, fulano rezou conforme a cartilha. Está escrito aqui e é assim que deve ser feito, é dessa forma. Então a reza é quando você fala exatamente aquilo que está ali. Aí você repete, 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 se transformou numa reza. O nosso problema aqui é que pela oração, meu querido Maciel, todo mundo pensa que está falando com Deus. Por este pensamento, e aqui eu existem técnicas hoje de você se concentrar, né? Você fica um pensamento positivo ali, você se concentra, você se desprende do mundo sensorial e entra no mundo dentro da sua cabeça, etc. E muita gente pensa que é para isso que serve a oração. E todos pensam que estão falando com Deus. O bom dessa história é que Deus é onipresente. Você explicou isso ontem na sala de aula. Deus é onisciente, Deus é onipotente, Deus é presciente. Então Deus vê todas as pessoas em todos os locais. Deus sabe de todas as coisas que estão acontecendo, apesar de não se manifestar. E percebam vocês que realmente a manifestação de Deus, ela é escassa. Porque às vezes fala-se com Deus da boca para fora, ou refere-se a Deus da boca para fora. Quando Jesus veio ensinar, que ele começa o Sermão do Monte, e o Sermão do Monte são princípios do reino de Deus, esta eu aprendi contigo, essa do princípio do reino de Deus, eu nunca tinha parado para ver isso. O Sermão do Monte ele nos mostra como será lá diante de Deus. Como é que a coisa acontece tendo a chancela de Deus. E Jesus começa trazendo aqui alguns detalhes, ele começa no capítulo 5 o sermão e vai até o capítulo 7, e ele já vai falando do sal da terra, da luz do mundo, vai falar da lei dos profetas, que são assuntos que ainda hoje perturbam muita gente. E quando ele muda a temática, entra no capítulo 6, ele já vai dar esmola, porque muita gente acha que grande coisa é estar ajudando alguém, que é mesmo, melhor coisa é dar do que receber. Mas o camarada usa isso como parâmetro de crescimento, e quando chega na oração, ele se engana. Jesus começa a mostrar que muitas orações estão erradas. Por quê? Para aí que eu preciso abrir aqui assim o leque para depois fechar no assunto aqui. Na hora que você quiser interromper, pode interromper. Por quê? Porque há quem estabeleça uma hora de orar. Tem uma música na igreja que dizia que de madrugada a fila é menor. Uma hora de orar, como quem diz, Deus só ouve de madrugada, ou Deus só ouve na hora do culto. A gente pode orar em qualquer momento. Há quem estabeleça uma posição para orar. Não tem muito tempo, uma pessoa chegou para mim e disse, meu irmão, não vou dizer quem, que tem muita gente assistindo aí, nossa audiência está boa, e vai que alguém perceba aí. Se o mesmo ouvir, cuide, mas os outros eu não vou contar não. Meu irmão, você tem que orar de joelho, esse problema aí só se resolve de joelho. Se você estiver orando de joelho, ou seja, a posição da pessoa orar, que não tem nada a ver. Outros escolhem, Marcelo, até a roupa para orar. Tem roupa da oração. Tem igreja que ela estabelece a roupa que a pessoa deve usar para orar. Eu nunca tinha falado contigo sobre isso. Mas quando a abnegada irmã está indo para a igreja, o pessoal já sabe, aquela irmã está indo orar, por causa da roupa que ela vai usar para orar. E tem outros casos que tem que chegar a botar um véu na cabeça, por causa do poderio dos anjos, por causa do poderio dos anjos, que sem aquele véu não vai ser ouvida a oração, e etc, etc, etc. Mas tem mais, calma aí. Então, esse fator da oração, tem gente que acha que a oração é ouvida se você falar dia após dia. Se você repetir, aquela oração se transforma num mantra. No Novo Testamento, lá em Atos, tem uns rapazes lá que tinha uma pessoa endemoniada e eles viram Paulo expulsando o demônio lá daquela menina que estava, que adivinhava tal.
Aí eles chegaram lá e foram lá no endemoniado, os filhos de Mica, né? Eu não sei se era 2 ou 3, sei que botaram a mão em cima do demônio e eu vos conjuro pelo Deus ao quem Paulo serve. Aí o demônio volta para eles e diz: rapaz, eu conheço o Deus que Paulo serve e sei até quem é Paulo, mas quem são vocês? E ó, porrada neles. E existem textos escritos por Paulo que orientam sobre a oração, onde Paulo diz que existem coisas que interferem as nossas orações. Como ela está com briga dentro de casa com a mulher, aquela coisa toda, e Paulo disse, para que não sejam impedidas as vossas orações. E existe mais coisa, Marcelo, existe pecado, existe muita mais coisa que interfere a oração. Aí Jesus, sabendo que este é um dos pontos principais, e que muita gente utiliza a oração para se promover, utiliza a oração para se julgar melhor do que outros. Por exemplo, o camarada passa um dia inteiro orando, o outro passou o dia inteiro trabalhando. Aí quando encontra, chama o que estava trabalhando de cru. Enquanto ele, aí na hora de pagar as contas, não tem o dinheiro, e diz, não, me dá uma oferta. Que a Bíblia não orienta isso, a Bíblia diz quando orares, quer dizer, é para orar. Não é se orares, é quando orares, mas não é todo dia. Aí não parece uma contradição, porque Paulo manda na primeira carta aos Tessalonicenses 5,17 orar sem cessar? Não parece uma contradição? Não é contradição. É porque você pode passar o dia orando, em espírito, Senhor, tem misericórdia, Senhor, tal, de olho aberto, trabalhando, vai no trânsito aqui, Deus me guarda, me livra, motorista de ônibus, me livra desse acidente, de um acidente, qualquer coisa, orando. Mas Jesus chega aqui, e Jesus vai direto ao ponto. Isso aí, Claudio Honor, quanto a essa questão de litúrgica, de como orar, a posição para orar, eu já vi crente, por exemplo, no trabalho está ali conversando com Deus, está ocupado aqui, mas em algum momento conversa com Deus, aí quando ele depois diz, rapaz, ainda hoje eu não orei. Oh meu Deus do céu, que falta de... Não, mas por que não orou? Não, porque não tive tempo de dobrar os joelhos. Gente, não é a posição. Por exemplo, os patriarcas do Antigo Testamento, os patriarcas da igreja, não tinham o costume de orar de joelho. E nenhum local para orar. Nenhum local específico. Veja, nós temos exemplos de pessoas no Antigo Testamento orando de joelho, de face no chão, inclusive o próprio Salomão diz assim, põe a tua boca no pó, talvez assim ainda haja esperança, ou seja, em situações muito extremas e muito angustiantes, era que personagens bíblicos a gente encontra se pondo de joelho, até vestindo saco e colocando cinza sobre a cabeça, mas normalmente a oração era feita em pé, assim como os judeus fazem até hoje no Muro das Lamentações. Não, nós temos uma mulher no Antigo Testamento que ela estava lá no canto, de cabeça baixa, só balbuciando. O sacerdote chegou e disse, rapaz, já tá bêbada uma hora dessa, velho. já quebrou umas duas, uma hora dessa. Não era, a mulher estava com o coração contrito. Eu gosto muito de orar quietinho no canto, bem encolhidinho, né? Na minha. Aquilo ali é como se eu não movesse um fio de cabelo, nada me atrapalhasse. Mas por algumas vezes eu já tive a experiência de começar a orar nessa posição e ir baixando, e depois ficar em posição fetal no chão, encolhido, quando eu dava conta, viu gente? Porque eu não dou conta mais não, viu? Encolhido dentro dos meus joelhos. Uma vez nós tivemos uma festa aqui na AMO, e quem veio pregar foi Denilson Lima, meu amigo, pai do seu irmão Denilson. Eu me lembro desse dia. Naquela manhã, Maciel... Você lembra a mensagem? Eu não lembro a mensagem, eu lembro da adoração. Os 3 tipos de adoradores, eu me lembro. Pronto, eu lembro da adoração na mensagem. Aí, rapaz, que inclusive vamos falar sobre a adoração daqui a pouco, e parte é fruto do que eu aprendi também nesse dia com o Denilson. Marcelo, eu me senti um nada diante de Deus. Foi domingo de manhã, né? Foi no domingo de manhã, deve ter sido depois da escola dominical. Alguma manhã que a gente tem a escola dominical, e depois da escola dominical tem uma manhã de adoração. Outra vez em Barreiras, eu morava em Barreiras e morava só e estava passando por uma dificuldade muito grande. E eu lembro que eu sozinho no meu quarto, lá ao lado da casa do pastor Adroaldo, da casa pastoral, vizinho da casa de Isaac, pai do senhor pastor Adroaldo, irmão Vanjo, Isaac. E eu lembro que
olha, uma vez aqui na sede, eu estava até sozinho, a irmã Edna morava, pastor de irmã Edna morava no fundo da igreja. E houve um dia lá que não foi ninguém para o culto, mas ninguém, literalmente ninguém, só estava eu. E eu, antes de abrir a porta, fiz meu período de oração e disse, olha, eu vou continuar orando até chegar alguém. Quando chegar alguém, eu vou para a porta. E eu fiquei, rapaz, e aquela oração ali passou 1, 2, 3, 5, 10, 20, 30, meia hora, 1 hora. E o trem foi ficando gostoso e eu falei em línguas só que você vai entrando ali, você vai mergulhando ali e aconteceram outras situações. Mas não é regra, gente. Não é regra. Tem dia que eu passo o dia que eu não aguento, Marcelo, eu não tenho condição de parar para ver alguma coisa. Mas eu estou orando o tempo todo. E quem convive comigo sabe que eu de vez em quando dou um respirado fundo assim. Minha esposa disse, que foi, moça? Não, nada. Eu tenho esse costume, quando eu faço isso, é que eu estou pensando em alguma coisa muito profunda e às vezes até nas coisas espirituais. Tem hora que eu vou andando e uma mensagem que foi dita há vários dias, o detalhe se revela a mim naquele momento. E quantas vezes você vai orando, vai dizer, Deus tem misericórdia, Deus nos livra, Deus nos guarda, eu vou para uma audiência, um negócio muito complicado, Deus abre a minha mente. Uma vez eu orei pedindo a Deus o esclarecimento de um assunto, e tu acredita que o esclarecimento do assunto veio de madrugada, quando eu estava dormindo? Eu estava dormindo, aí dei um pulo da cama, eita, achei, que eu sonhei com aquele negócio. Achei, saí procurando papel e caneta e anotei, deitei na cama e dormi. No outro dia de manhã peguei o papel igual eu pego isso aqui, quando eu olhei assim, verdade, eu anotei isso aqui, porque Deus me deu o esclarecimento com relação àquele assunto. Mas Jesus está chamando a atenção aqui, gente, porque a oração ela é utilizada por muitos como meio para mostrar sua santidade melhor que os outros. E nós temos, por outro lado, também aqueles irmãos que não sabem orar, não dão conta de orar. Jovens que estão na igreja que ainda não aprenderam a orar. Irmãos que já estão velhos, mas não conseguem. Eu não consigo concentrar na oração. Vai se preparando aí, viu? Ok. Sendo assim, nós temos que no Evangelho de Mateus, capítulo 6, começando no versículo de número 5, Jesus, sabendo que essas coisas todas aconteciam naqueles dias e acontecem hoje, Jesus disse, e quando orares, não sejam como os hipócritas. Ele no finalzinho aqui também vai falar sobre os gentios. Ele vai dizer, e quando orares, quer ver? Deixa eu encontrar o texto aqui. O primeiro está no versículo número 5 e o outro está, que nós lemos nesse tanto aqui, como os gentios. No 16. No 16 também, portanto, quando Jesus... Não, eu quero antes, Acho que aqui, você marcou aqui. Não é aí não. Mas tudo bem, não tem problema. Jesus distingue... tá certo, o 16 mesmo que nós lemos todo o texto. Não, nós lemos só até o 15. Jesus distingue na oração 2 tipos de pessoa que nós não devemos agir iguais. Ou igual a eles. De um lado, os hipócritas e do outro lado, os gentios. Os gentios, os que não têm conhecimento. Os que não têm conhecimento. Você tem 2 extremos. Os que têm conhecimento e agem para se promover. Os bambambam, hipócritas, e os que não têm conhecimento. Por quê? Porque Jesus está falando primeiro dos gentios, que eles não sabem fazer porque ninguém lhes ensinou. Ninguém lhes ensinou a orar. Ninguém lhes ensinou para que serve, quem é o Deus verdadeiro, qual o motivo. Então, não façam como eles, porque eles acham, os gentios, acham que são as repetições que ajudam. Eles acham que são os mantras que ajudam. Eles acham que são as falas de alguém, aquela forma que alguém falou, a oração de, às vezes eu recebo de manhã, de tarde, de noite aí, oração de São não sei quem, de São Nicolau, de São não sei o quê. Pessoas mandam para mim, do jeito que eu mando para elas os vídeos, elas mandam isso para mim. Mas é porque eles não têm o conhecimento. Então, a estes aí, Jesus disse, pondere, mas não faça como eles. Porque somente repetir, crente que chega na igreja e diz, vamos orar a oração que o Pai nos ensinou. Recentemente eu estava no local e um semideus, um personagem aí que é quase a 4ª pessoa da Trindade, vamos orar a oração que Jesus nos ensinou. Eu digo, como assim? Nós vamos... Aí ele orou o Pai Nosso. Pai Nosso que está no... Gente, ali é um modelo. Ali não é para ser repetido. Ali não é para ser repetido de forma nenhuma. Tu ia falar alguma coisa?
Não, justamente sobre essa questão da repetição aí, Jesus não condenou, porque alguém pode dizer assim, irmão, então as palavras que eu disse ontem na minha oração, não posso dizer hoje de novo. Jesus não está condenando isso. Jesus está condenando uma repetição vazia. Uma repetição vazia, sem efeito, sem nada. Sem conhecimento. Eita, eu esqueci de falar tal palavra. Eu vou começar de novo, viu? Não é assim não. O que é oração, meu irmão? Oração é um diálogo. Uma conversa, um diálogo, um bate-papo. É um diálogo. Você entra na presença de alguém e começa a conversar. Duas pessoas normais. E aí, bom dia, tudo bem? Como é que vai? Nasceu cabelo. Ora, um diálogo é isso. E quando você entra diante de Deus, você vem me dizer que você não consegue conversar com Ele? Eu sei que o pecado nos afasta de Deus. Inclusive essa questão do pecado, por exemplo, um dia eu estava assistindo uma live do Claudio No, um dos vídeos, e o Claudio No disse, irmãos, todos os dias nós temos que pedir perdão a Deus pelo nosso pecado. Imagine se a gente pedisse perdão uma vez só e não pedisse mais. Não é isso que Jesus está falando. O que Jesus está dizendo aqui, meu irmão, é que você precisa entrar em diálogo com o seu Criador. Você precisa entrar em diálogo com o seu Deus. E você não entra em diálogo com a maior mente do mundo repetindo palavras. Outra questão, Claudio, Jesus traz aqui o Pai. O Pai. Daqui a pouco você vai entrar mais profundo nessa parte aí, mas a questão do Pai. Eu li um artigo, quando estava estudando para a lição, que diz assim, por que Jesus não comparou Deus com uma mãe, mas com um pai? A geração mimimilênio e vai dizer... Mimimilênio. O mimimilênio. Oração mimimilênio. Vai dizer que Jesus era machista. E não quis comparar, por isso não quis comparar Deus com uma mãe. Na verdade, essa questão aqui de Deus como um pai, como ele se apresenta como pai, Claudio No, facilmente um filho ama uma mãe, tem apego à mãe. Por quê? Porque tem aquela questão da gestação, são 9 meses dentro do ventre da mãe, salvo algumas outras questões, mas são 9 meses. Tem aquele apego do útero da mãe, tem a amamentação. Então o amor da mãe para um filho e do filho para a mãe, ele é muito natural. Mas o pai para o filho, para o bebê, é um ser estranho. E este amor, ele é construído. É um amor construído. Então, quando Jesus, ele traz a figura do pai aqui, diga assim, olha, se aproxime dele, não dizendo, magnânimo, altíssimo, Senhor de todas as coisas, aquela coisa. Não. Tem uns caras que vão orar aí. Não, deixa eu fazer o exemplo aqui. Vai. Presta atenção aí. Ó sacro, santo e eterno Senhor. Ei. Gente, para com isso. Não vale de nada isso. Posso continuar aqui? Aí Jesus diz assim, chega ele e fala, pai, você tem que entender isso aqui, que há uma construção de relacionamento. Ou a construção, primeiro, parte dele, ele nos ama. Segundo, você tem que construir este amor pelo Pai, esta aproximação com Ele, uma relação de intimidade. Continua. Então, tratando da oração aqui, Jesus põe os dois extremos. O extremo do gentio, que não sabe nada, e o extremo do hipócrita. Leia-se, Jesus está rebatendo aqui entre com escribas e fariseus. E esse negócio é antigo, Sabe quando é que começou isso aqui? Quando? Lá quando Jesus foi passar pelo Bar Mitzvah, quando ele no templo esteve diante dos doutores da lei, os escribas. Com 12 anos. Com 12 anos. E eles se admiraram com a sabedoria, o conhecimento daquela criança. Jesus, conversava com eles e eles entraram, mas Moisés não disse isso? Lá com 12 anos de idade. Mas Isaías ensinou aquilo. Rapaz, Jesus pegou os camaradas e tome. Aí a história segue, a multidão ficou sabendo disso, passa um período, Jesus agora vem para ser batizado, e os escribas e fariseus estavam lá, e João Batista olhou para eles e disse, seus hipócritas, raça de víboras. E naquele contexto da raça de víboras, chega Jesus, desce nas águas, é batizado por João Batista, o Espírito Santo vem sobre ele em forma corpórea de pomba, e naquele momento Deus diz, este é o meu filho amado,
em quem me compraz. É como se apontasse para os escribas e fariseus e dissessem, ouçam ele. Mas como assim ouvi-lo? É porque a gente precisa entender o contexto aqui, Marcelo. Sim. Existe um negócio acontecendo aqui nos bastidores, e se a gente não entender os bastidores, não vai. Aí Jesus agora sai de lá da Judéia, vai para Galiléia. O que os escribas e fariseus fizeram? Foram atrás, olha. Em vez de ficar lá no lugar deles, foram atrás, ó. Né? João Batista já tinha dito para eles, ó, vocês se satisfaçam com o soldo de vocês. Porque, olha, viu? Uhum. Tem até uns dois aí que, lá em Brasília que estão indo orar e estão mexendo com propina, mas diz, Deus abençoa fulano que tu sabe o coração. Passa do teto não, filho. Passa não. Aí quando Jesus está dando os ensinamentos, ele diz, pronto, então agora eu sei como é que eu vou fazer. Eu vou falar sobre a esmola, vou falar sobre a oração e sobre o jejum. Mas sobre a oração, Jesus já pega de primeira assim e diz, olha, cuidado com os gentios, que não sabem, não têm conhecimento, e cuidado com os hipócritas, escribas e fariseus, que têm muito conhecimento, mas não agem conforme eles aprenderam, porque está na lei, é só ler. Aí ele diz assim, ó, e quando orares, não sejas como os hipócritas. Irmão, cuidado para na oração você não ser um hipócrita. Pois se comprazem em orar em pé nas sinagogas, é porque a oração é de joelho? Não. É porque a oração é deitada? Não. É porque a oração é em pé? Não. Só que eles ficavam em pé para serem vistos pelos homens. Eu aprendi com certa pessoa que você fala pouco para ser aplaudido, você fala alto para ser ouvido e você fala de pé para ser visto. Eles aqui oravam em pé. Agora pensa aí, todo mundo está na sinagoga de joelho lá, orando ou assentado, fazendo aquela cerimônia lá, que existe um ritualismo para os do Oriente, quiçá veja os muçulmanos como é que eles fazem, e os judeus não é diferente, é bem próximo daquilo ali. Os judeus ficam no Muro das Lamentações, então existe um ritualismo. Os judeus na sala de aula ficam bem assim, estudando bem assim na sala de aula. Então eles faziam a mesma coisa. Você sabe por que eles fazem isso? Eles se movimentam, os judeus, quando eles estão meditando e orando, eles se movimentam. Sim. Eu vi de um pastor que perguntou a um judeu, um rabino judeu, por que eles se movimentam quando ora, quando medita, quando louva. Ele disse, é porque cada célula do meu corpo, quando eu movimento, se movimenta. Participa. Então, quando eu estou me movimentando na oração, cada célula do meu corpo está participando. É, porque o cabelo balança, a unha do pé, pronto. Aí eles ficavam em pé para que todo mundo visse. Ih, rapaz, olha o cara que ora. Ei, aquele é o cara que ora. Quando passava perto, porque é o cara que ora. Já viram isso na igreja? Eu, quando era novo convertido, tinha uns irmãos que, sinceramente, tinha medo de tocar no irmão. Porque da forma que falavam dele, e não era nada daquilo, o tempo passou e a história mostrou, da forma que falavam dele, ele era o cara. Aí Jesus disse, eu sei que está louquinho de vontade de falar sobre jejum, mas aguenta aí. Pois se comprazem orar em pé nas sinagogas e nas esquinas das ruas. Eu acho que Jesus ia subindo ao templo e viu os camaradas nas esquinas orando, levantando mãos para serem vistos pelos homens. E estes aqui, incautos, hipócritas, entravam na casa das irmãs, especialmente viúvas, leia-se, na igreja primitiva, tinha crente na igreja primitiva que fazia isso, uns judaizantes, e levavam as irmãs a tomar alguns prejuízos dentro de casa, seja queimar a panela, qualquer semelhança, mera coincidência, seja qualquer coisa. Esses cabos aqui, Jesus está repreendendo eles. Fazem isto para serem vistos pelos homens. Aí Jesus já mata logo na primeira. Posso contar um exemplo? Em verdade vos digo que já receberam o seu galardão. Ponto. Já recebeu. Diga aí que eu quero... Vou contar um exemplo aqui. Eu quero entrar aqui para encerrar, porque não a gente fica aqui a tarde, o resto da tarde e noite. Há um tempo atrás, eu vou falar da nossa casa. Há um tempo atrás, tinha uma oração às terça-feiras pela manhã, no Templo Certo, até hoje, está disponível para quem quiser ir, e se reuniu alguns obreiros. E tinha um abençoado, que não congrega mais com a gente, de que ele, quase toda terça-feira de manhã, estava lá orando. Mas com o tempo, passou-se a perceber o seguinte. Deixa eu te contar. Minha esposa estava me ouvindo assistir um vídeo
Sim. Ela estava lá no fogão e eu estava na mesa assistindo o vídeo, e ela disse, oxe, é Maciel, é? Aí ele tava, tem uns camaradas que o timbre de voz é igualzinho a tua, viu? É? Eu tô lembrando isso aí, do teu jeito de falar, ele é todo, né, todo... Uhum. Aí, percebeu-se o seguinte, esse abençoado, ele passava uma boa parte do tempo orando baixo, mas quando ele ouvia a voz do pastor Edivan, chegando na igreja, Não, moço, faz isso não. o camarada orava que estava ouvindo na esquina. Senhor! E um dia esse camarada entrou lá numa oração que quase ia colocando a igreja em problema. Eita, entendeu? Senhor, tu é bênção, viu? Continue. O texto diz assim, ó, deixa eu limpar os olhos aqui. Espera aí, tem que tomar muito cuidado, irmão, para não revelar o nome do santo. Eu acho que eu sei quem é. O texto diz assim, para serem vistos pelos homens. É nessa linha? Quase ia sair o nome de vida. Não, é nessa linha? Para serem vistos pelos homens. Mas Jesus, sabendo que isto acontecia nos seus dias e que acontece hoje, Marcelo acabou de dar o exemplo aí. Oh, Jesus, tem misericórdia. Jesus diz bem assim, ao contrário disso, quando orares, aí tem outros aí que de madrugada vão orar e pegam uma lista de transmissão. Oh, irmão, isso é feio, todo mundo tá vendo. Sabe quando diz assim, para que tá feio? Todo mundo. Quando é para uma... Na primeira vez que eu recebi, eu fiquei feliz. Eu digo, rapaz, fulano tá orando por mim. Tem uma irmã aqui na cidade que ela disse que, não sei se ela faz isso hoje, mas eu já fui muito abençoado e eu tenho certeza que muitas vezes foi por resposta da oração dela. Ela disse, eu não durmo enquanto não oro por você. Inclusive, ela é professora na escola dominical também lá na sede. O esposo dela se converteu muito tempo sem ser crente, se converteu um dia. Deus me deu o privilégio de ser a pessoa que sempre evangelizou ele, mas num determinado dia, no aniversário, lá no bairro Santa Cruz, eu instiguei e ele aceitou Jesus e está crente, desceu as águas. No dia que desceu as águas eu não estava no local, mas me mandou as fotos, etc. Então, mas o camarada mandou para mim de madrugada, estou orando por você. Orando por você e sua família. Eu digo, tem o celular na mão? Aí, eu chego no trabalho, aí um colega diz, moço, fulano tal estava orando por mim. Eu digo, foi? Deixa eu ver a mensagem aí. Olha, irmão, na mesma hora, no mesmo momento, no mesmo texto. A mesma mensagem. Aí encontrei depois na igreja outros irmãos, depois eu fiz a curiosidade. Irmão, tu recebeu uma mensagem de fulano tal? Eu recebi. Ele estava no curtido de madrugada? Estava. Ô, meu irmão, fica feio. Todo mundo sabe que aquilo ali é uma lista de transmissão. Deus abençoe você por orar, faça isso e tal. Mas a orientação vem aqui agora, ó. E quando orares, não sejas como os... Completa aí para mim, ou lê para mim, com H-I... Os hipócritas. P-O-P-O, C-R-E-I-C-R-I, T-A-C-T-A-S. Como os hipócritas. Isso é hipocrisia, isso é falsidade. Até porque, Claudionus, imagina uma linha de transmissão com 100 pessoas. Tu consegue orar por 100 pessoas? Mas tu, quando orares, entra no teu aposento, versículo 6, e fecha a tua porta. Isso aí... Faça um ponto aí. Desculpa interromper. Gente, Jesus não está dizendo aqui que você só tem que orar no quarto. Não está dizendo isso, irmão. Jesus está falando de um secreto. Veja bem, tem pessoa, eu até brinquei esse dia aí na rede social, que eles bem assim, fulano tá disse que nunca me vi orando. Aí eu disse, será que é porque ele não está no meu quarto? de repente é porque não está no meu quarto. Porque alguns criam o padrão da oração, o timbre de voz. E você já viu que a gente ora igual ao outro? O jeito da voz, o jeito de falar. Eu não vou citar o nome, mas durante um longo período, umas 10 irmãs que tinha na sede que oravam igual a diretora do centro de oração, a dirigente do centro de oração. Gente, crie sua identidade própria. Vá diante de Deus e se rasgue diante dele. Se entregue para ele. Ele sabe quem você é. Vamos lá, senão eu não entro aqui. Mas tu, quando orar, entra no teu aposento e fecha a tua porta e ora a teu pai que está em secreto. E teu pai que está em secreto, e teu pai que te vê em secreto, te recompensará. Eu achei interessante aqui, Marcelo, te recompensará. Não é te dará bênçãos. É te recompensará.
Atrás de mim aqui tem um lema, vê se tu consegue ler isso aqui, ó. Viver honestamente? Não, lê o latim. Não, eu não sei não, meu filho. Vai lá, honesto viver. Se for ler em latim, eu vou ler igual a cachorro que foi enterrado lá no latim. Pronto. Viver honestamente. Honesto viver, aí eu leio e você traduz, é isso Tá. aí. Honesto viver. Viver honestamente. Neminem laedere. Não ofender ninguém. Sum quid tribuere. Dá a cada um que lhe pertence. Viver honestamente e dar a cada um que lhe pertence é o que está escrito aqui, Deus te recompensará, mas de repente a sua recompensa não é bênção. Não é bênção, não está dizendo aqui que você vai ser abençoado, não. Deus te recompensará, a sua recompensa pode ser uma punição. Vá orar a Deus e Deus, que é o teu Pai que te vê em secreto, te recompensará. Vá conversar com Ele, que às vezes não é bênção. Mas o texto continua e diz, e orando não useis de vãs repetições como os gentios, está aqui, moço, os gentios que eu queria aqui, ó. Isso, certo. Gentio, e deixa eu anotar aqui o hipócrita, aí depois vou ligar os dois aqui para estudar. Não useis de vãs repetições como os gentios, que pensam que por muito falar serão ouvidos. Aí logo à frente, que eu já estou vendo que estou tomando muito tempo, mas você ainda vai falar, tem orando como Jesus ensinou, e quando orares, fareis assim, Pai nosso que estás no céu. Eu quero apontar para vocês aqui 5 coisas necessárias para uma oração que Jesus colocou nesse texto aqui, espalhado dentro do texto, mas está aqui dentro do texto. Porque tem gente que diz que não dá conta de orar também, Marcelo, e não consegue organizar a sua mente na oração. A oração, ela tem, se alguém aparecer com a 6ª coisa, me mostre, mas eu consigo identificar 5 delas. A primeira coisa na oração é o fator adoração. Ué, você vai diante do juiz, eu faço uma petição, eu coloco na petição, vamos lá. Excelentíssimo Senhor, doutor, juiz de direito da vara tal. Ué, como é que você vai orar a Deus? E Jesus disse, ora a teu Pai que se te vê em secreto. Você tem que cuidar para não estar orando a Shiva, para não estar orando a Buda, a Maomé, a Confúcio, a santo quem, a santa não sei o quê, porque esses aí não valem nada. Você vai orar a Deus, o Criador de todas as coisas, o Senhor. Chame Ele de Pai, chame Ele de Papai, chame Ele de Criador, de Redentor, de Salvador, do que você quiser, mas a sua oração tem que ser direcionada a Deus. A chave de abertura da sua oração, ou a direção dela, é Deus. Primeira coisa, você vai orar a Deus em adoração. A diferença de adorar para louvar é que no louvor você agradece. Vamos falar sobre ele daqui a pouco. Na adoração você adora. No louvor é pelo que ele fez. Na adoração é pelo que ele é. Ora a teu Pai, Pai nosso que estás no céu. Você não está agradecendo ele por fazer o céu. Você está dizendo que ele fez o céu. Santificar seja o teu nome. Você não está agradecendo a ele pelo nome dele ser santo. Você está dizendo que o nome dele é santo. Venha a nós o teu reino. Você não está agradecendo a ele por ter feito um reino. Você está adorando a ele porque ele tem um reino. Primeira coisa é adorar. E se você entrar, Marcelo, diante de Deus em adoração sincera, focado, eu garanto para você que 1, 2 horas de oração não são suficientes para você falar da grandeza de Deus, do que ele é. Pense aí na eternidade. Tu que és eterno e agora discorra. Ó Senhor, quando na eternidade tu me viste, etc, etc. Eternidade. Pense na bondade de Deus, que nós hoje vivemos nessa terra aqui e Deus sempre é bondoso conosco, estamos respirando, estamos vendo, falando, temos o que comer. Pense. Adoração. Segundo, quem é que está falando com Deus? Diga eu. Eu quem? Pecador. Claudio, na petição, quando eu coloco lá, coloco bem assim. Claudionor Pereira Machado, brasileiro, casado, advogado, não sei o que. Não, na oração não é assim não. Claudionor Pereira Machado, pecador. Maciel mandando assim, pecador. Não adianta você entrar diante de Deus com o título, Senhor, quem está falando aqui é Claudionor Pereira Machado, diácono. Não, Senhor, aqui é Claudionor Pereira Machado, advogado. E daí? Não, Senhor, aqui é Claudionor Pereira Machado, pecador. Agora discorra o pecador, discorra. Senhor, eu pequei. Sabe, o pessoal vai lá nas confissões auriculares que nós vamos conversar. Perdoa-me, Padre, porque eu pequei. Mas não, Claudionor Pereira Machado, pecador.
E é muito menos constrangedor você confessar a Deus do que você passar às vezes pela confissão auricular. Tem detalhe que eu vou dizer, só Deus e você sabem e entendem. Claudio, eu vi uma frase esses dias, eu acho que eu já falei em uma das lives, que diz assim: Deus é mais ofendido na hipocrisia do santo do que na sinceridade do pecador. Ai, como é que é a frase do cara lá, que Deus nos livre? Que Deus nos livre da bondade dos maus e da maldade dos homens bons. Então, assim, existem pessoas que, quando pegam essa parte aqui, perdoam as nossas dívidas, é como se dissesse para Deus o seguinte: Senhor, eu vou pedir perdão porque está aqui para eu pedir, mas eu não pequei não. Não estou sabendo nada não. Deus se ofende com a hipocrisia dos santos. Pecador, entre nesta linha. Faça uma relação, rapaz. Pense em tudo que aconteceu hoje, ontem, anteontem, antigamente e tal. Aquele negócio lá que quando você vai orar, a mente vai plim. Você vai orar, a mente plim. Não tem como. Olha só, acontece contigo também? Porque comigo acontece. Tem hora que eu paro ali, eu tô orando, eu paro ali, digo, meu Deus, mas esse negócio veio na minha mente agora. Ô Jesus, me perdoa, Jesus. Se eu não já tiver pedido perdão, me perdoa. Tem coisa que às vezes eu estou sofrendo a consequência do pecado. Eu digo, Jesus, me ajuda a vencer isso aí. Segunda coisa, diante de Deus, adorar, confessar pecado. Terceira, agradecer. Está aqui. O pão nosso cada dia nos dá o ano. Aqui já é a petição. Mas agradecer. Será que você não tem nada para agradecer? Tu não tem o trabalho para agradecer, não? Sim. Tu não agradece pela irmã Bibi, pelo irmão Manel, não? Eu estou aqui vendo, falando, ouvindo. Rapaz, meus membros estão funcionando. Rapaz, tu tem filho com saúde, tu tem mulher com saúde, tu tem irmão com saúde, tu tem misericórdia, tu tem um ministério abençoado, sabe? Tem um corpo de obreiros que estão ali, não, tem um pastor abençoado. Tem que agradecer sim, tem motivo para agradecer. Você acha que essa bochechinha aqui, isso aqui é o que? É comida, rapaz. Graças a Deus que tem o que comer. Olha, Claudio, minha mãe me ensinou desde criança, ela dizia assim: meu filho, a ingratidão tira a afeição. A ingratidão tira a afeição. O que minha mãe estava dizendo? Que se eu for ingrato, eu perco a afeição, o carinho, o amor daquela pessoa, porque eu fui ingrato. Não, eu já vi isso na prática. Eu já vi pessoa ingrata que tinha tudo meu. Tinha tudo. Eu dava tudo. Era pedir, eu dava. Hoje, se chegar e pedir, eu digo assim, ó... Né? Vamos ponderar. Então, 3. Assim é com o Pai Nosso, né? Se a gente for ingrato... Na oração. Marcelo, só para tentar explicar, nós já vamos aqui com 57 minutos. Daqui a pouco a mulher liga aí, Marcelo, não vem para casa não, né? 57 minutos. Mas vamos lá. Imagina o cara orando, como é que ele não vai. Que aqui é só para tentar explicar. Imagina lá na prática. Então, primeiro, adorar. Segundo, confessar pecados. Terceiro, agradecer. E o agradecimento aqui, gente, é o louvor. É quando você está louvando a Deus, é o momento do agradecimento. É aqui, ó, o louvor. A quarta coisa que você vai fazer é a intercessão. Quebre aí o orgulho e interceda pelo inimigo. Quebre o orgulho e interceda pelo inimigo. Jesus disse: orai pelos que vos perseguem e vos maltratam. E orar não é pedindo para Deus matá-los, não. Não é pedindo para Deus matar, não. É a questão da oração, ele quer me impulsionar aqui para a oração contrária. Aqui surgiu uma época aí, uma galera querendo realizar a oração contrária. Você batia e rebatia na oração como se fosse uma santa macumba, né? Uma macumba santa. Gente, não existe isso não. Ore pelos seus inimigos. Paulo inclusive, escrevendo a Timóteo, orienta a Timóteo que deveriam orar pelas autoridades. Orar pelas autoridades também, para que as autoridades tenham uma vida... Não, orar pelas autoridades para que as suas decisões nos tragam uma vida pacata. Para que eles estejam em paz e nós estejamos em paz também. Eu gosto muito do exemplo de um fazendeiro aqui da região, que ele compra defensivo agrícola e ele doa parte do seu defensivo agrícola para os vizinhos. Alguém chegou para ele e disse: rapaz, você é gente boa, você compra para você e compra para os seus vizinhos, legal. Ele disse: não é isso não, é estratégia. É porque quando eu compro só para mim, o dele ainda pode estar com pulgão, o dele ainda pode estar com a praga. Aí a praga dele vai entrar na minha roça e pode ser que o meu defensivo não seja suficiente para a praga dele. Então quando eu compro para mim e para ele, fica mais difícil da praga ultrapassar o veneno que ele botou lá e chegar no meu.
Quando você ora para que alguém seja abençoado, por mais que seja o inimigo, que seja autoridade ou alguém que você gosta muito, você está preservando o seu, irmão. Poxa, eu quero que Marcel fique em paz. Isso. Porque Marcel em paz, eu estou em paz. E eu quero aproveitar o gancho, Claudio, aí, por exemplo, nós estamos vivendo no país hoje uma polarização política. E essa polarização, eu tenho acompanhado nas redes sociais, e está uma situação muito grave. Eu não vou entrar muito profundo, mas para dizer o seguinte: você pode até escolher em quem votar, mas você não pode escolher para quem vai orar. Misericórdia. Você não pode selecionar. Eu não gosto de político fulano de tal, nem por ele ore. Eu não voto nele, mas eu oro por ele. Por quê? Porque a oração, como Paulo disse, pelas autoridades, faz com que a nossa vida seja quieta. Mas é neste sentido. Você já pensou que no momento da oração, que você está ali concentrado, orando, Deus abençoa fulano, aí pega aquela pessoa que não gosta de você e ora por ele, rapaz. Ué, nós não queremos ir ao céu? Tu quer ir ao céu, não quer? Poxa, eu também quero. E eu quero chegar no céu e ter a surpresa de encontrar o cara que era meu inimigo. Você aqui? Rapaz, vem cá, me dá... Eu quero. E para encerrar minha parte e passar para o Marcelo ali, que ele já deu umas 4 ou 5 dicas aqui, eu estou entendendo. A quinta coisa da oração é quando você vai pedir em prol de você. Geralmente a gente vai orar e já entra dizendo: Deus, eu quero isso, quero aquilo, quero não sei o que, tal, bota um borracheiro perto da minha casa que o pneu do carro furou, não sei o que. Não é assim não. A petição é a última. Aí se no final de tudo isso você ainda achar que tem alguma coisa para pedir a Deus, que Deus não te deu tudo ainda, aí agora você pede. E tome cuidado, como tu falou na escola dominical, para não fazer igual o Tiago. Pedir e pedir mal. É Tiago? É, Tiago. Para gastar nos próprios deleites, porque você não vai receber. Porque Deus conhece a motivação de cada pedido. Deus nunca vai me conceder porque eu pedi a morte do meu inimigo. Deus pode até matar fulano tal por propósitos dele, mas porque eu pedi, não. Deus sabe o que fazer. Deus nunca vai... Tem gente aqui, Marcel, que está orando para que pessoas vá embora da cidade. Certo dia eu estava com os irmãos numa reunião e uma pessoa disse bem assim: não, eu vou orar a Deus para que Deus te esclareça qual a melhor decisão que você deve tomar. Aí eu fiquei pensando, mas a melhor decisão que aquela pessoa está dizendo para aquela outra ali é que aquela pessoa vai embora. Olha o dedinho. Deus não ouve isso aí não. Então a gente vai orar a Deus agora pedindo dentro das nossas necessidades, mas não buscando exclusivamente os nossos próprios deleites, porque nosso Pai que nos vê em secreto nos recompensará. Uma oração falsa dessa diante de Deus pode nos trazer uma recompensa pesada. E é esta oração que Jesus está nos ensinando em Mateus capítulo 6, versículos de 5 a 15. Claudio, nessa questão de pedir mal, e tem orações que até são verdadeiras do início ao fim, mas Deus não recebe, porque a oração é má, a intenção é má. Um exemplo disso é quando Jesus fala do fariseu e publicano. Os dois subiram ao templo para orar, aí o fariseu disse: foi orar, Senhor, eu devolvo o dízimo. Verdade. Eu jejuo 2 vezes por semana. Estava lá, não tinha quem provasse quem dissesse que era mentira dele. Eu oro constantemente. Eu estou aqui na igreja. É diferente de Ana, né? É. De Ana, da profetisa Ana, e do sacerdote, como é que é o nome dele que viu? Simeão. É diferente, porque eles estavam lá e todo mundo dava testemunho que eles eram piedosos. Aí o fariseu disse assim... Diz que dá o dízimo, né? Lembrei de Ananias e Safira, olha. Meu Deus do céu, Ananias e Safira também... Que deu com inveja de Barnabé. Né? Aí Pedro disse bem assim: por quanto é que vocês venderam? Tá hipócrita. Continua. Isso. Aí, e tem uma coisa, senhor. Não sou igual a esse publicano, não. Olha, esse pecador. Cuide de mim. Porque eu não sou igual a ele, não, viu? O senhor viu minhas qualidades, né? Agora ele é pecador. Aí, ó. Vive pecado. Vai lá, ô moço, já tô atrás. Vai lá ver se ele não pecou antes de entrar aqui. Oh, meu Deus. Esse aqui é o que eu tô dizendo, viu, gente? Eu que tô parafraseando. É porque a gente tem uma sintonia aqui. Aí ele termina a oração, sobe, aí o publicano vai orar.
Qual é a oração do publicano? Aí o publicano vai orar e diz, ô Deus... Ele está certo, Senhor. Eu sou pecador. Tenha misericórdia de mim. Ô Jesus, ele viu, eu fiz firme. Não tá errado, não tá errado, eu sou pecador. Fiz. Aí Jesus disse, ô gente, o que vocês acham que saiu glorificado ali? Não, e interessante é que todos ouviram. Jesus ouviu, os discípulos ouviram, pense aí na sinagoga inteira ouvindo. Certa vez, uma irmã numa oração, eu até já falei sobre isso, ela teve um problema conjugal com o marido, né? Um negócio que eu não... Isso é verdade, viu? Isso é fato verídico. Eu estava lá. Não convém falar aqui o que foi. Aí ela, na oração, soltou aquele negócio assim, vão! Ô, Maciel! A igreja calou, Maciel, quietou, murchou, ficou quietinha. E o que a irmã falou deu um trabalho para consertar depois. Por quê? Falta de prudência. Aí Jesus vai e pergunta, quem é que saiu justificado? Quem saiu justificado? Eu tinha falado glorificado, mas não é justificado. Eita. Quem saiu justificado? Foi o fariseu ou foi o publicano? Foi o publicano. Por quê? Porque, gente, vamos parar com esse negócio de que porque você ora 1 hora, o irmão do lado ora 30 minutos, você é mais santo, melhor do que ele. Para com esse negócio de, Claudionor só ora 1 hora por dia. Eu oro 5. Gente, desculpa aí, gente. Gente, não é assim que procede. Tenhamos cuidado. Mas vamos lá, porque eu creio que vocês já aprenderam sobre a oração. Mas não tem só oração aqui. Sim. E quando chega no versículo de número 16, 17 e 18, Jesus vai falar sobre o jejum. Esmolas, oração e jejum. Nós estamos no meio, falta o jejum. E quem vai trazer para nós o comentário sobre o jejum é Marcelo. Deixa eu ler aqui o texto. É até bom que se eu precisar espirrar mais, eu saio. Eu vou espirrar lá fora. Diz assim o texto do versículo de número 16. E quando jejuares, não é se, é quando jejuares, não vos mostreis contristados como os hipócritas, ou escribas e fariseus, hipócritas. Não, irmão, eu agradeço porque eu estou no propósito. Que foi, meu irmão? Você está doido? Não, meu irmão. Propósito. Porque desfiguram os seus rostos, para que aos homens pareça que jejuam. Como é que o cara parece que jejua? Não escova os dentes, né? Para sair o mau hálito, né? Eu conheci um abençoado. Não tira remela do canto do olho assim. Eu conheci um abençoado que quando ele jejuava, ele não tomava banho. Em verdade vos digo que já recebeu o seu galardão. O período do versículo diz, porém você, que está nos ouvindo, que foi orientado por Jesus, quando jejuares, unge a tua cabeça. O que é ungir a cabeça? Na época do meu pai era passar brilhantina. Ô moço, lava, toma um banho, rapaz, escova os dentes, se assia, tira a barba, se ajeita. Passa um gelzinho no cabelo para quem tem, né? Passa um gel no cabelo. Foi isso o tempo. O fábrica de gel está no prejuízo. Lava o teu rosto, está no versículo 17. Por que isso? Aí o texto diz, para não pareceres aos homens que jejuas, mas a teu pai, que está em secreto, deixa que Deus saiba que você está jejuando. Então o negócio é só entre você e ele, você não precisa nem dizer para ninguém. E teu pai, que te vê em secreto, te recompensará. Pois bem, meu querido amigo Claudionor, e aqui eu quero mandar um abraço e a paz a todos os irmãos da classe de senhores da série. Aproxima essa garrafa aí. Que nos solicitou aprofundar mais sobre essas questões da escola dominical, do assunto de ontem, principalmente oração e jejum. Tu sabe que eu não bebo café, né? Eu sei. Só racista não, meu, gente, pelo amor de Deus. É saúde mesmo, continue. Aí o que acontece? Quando Jesus fala sobre a questão de não parecer aos outros que você está jejuando, pelo amor de Deus, aos casados, é impossível você jejuar e seu cônjuge não saber que você está jejuando. Até porque, o comentário é dele, mas a interferência é minha. O limite ao jejum é a vontade da esposa. Isso.
Ó, eu anotei isso aqui ontem, que a aula ontem foi muito boa. Eu anotei aqui ontem, ó. Paulo escrevendo, né? Paulo escrevendo aos Coríntios, capítulo 7, versículo 5. O jejum deve ser temporário, por vários motivos, dentre eles, porque há necessidade de cumprir obrigações conjugais dentro de casa, e se não for com consentimento do esposo ou da esposa, neca de pitibiriba. Isso. Então, quando Jesus ele fala sobre não parecer aos homens, é justamente repudiando o que os hipócritas faziam. Os hipócritas, eles pareciam um mendigo quando estavam jejuando. Roupa velha. Não tomava banho, roupa velha, cabelo despenteado. Eita, jejuando, está consagrando. Então, temos cuidado com isso. Um cara gordinho assim como eu, que eu tô gordinho, eu tenho que me aceitar, né? Um cara gordinho assim como eu, sem tomar banho, eu acho que... Né? Fica... Né? Agora, o jejum, gente, o jejum propriamente dito tem sido, infelizmente, uma prática esquecida, Claudionor, e negligenciada pelos cristãos. E é uma arma de batalha, de guerra. E Jesus, ele relaciona o jejum à batalha espiritual. Né? Tem um episódio de que os discípulos foram expulsar um demônio. O pai trouxe o filho e os discípulos não conseguiram expulsar. Jesus estava orando, jejuando, e quando chega expulsa, os discípulos passaram vergonha ali, aí depois eles vêm à parte para não aumentar a vergonha e dizem, Senhor, diz aqui em particular, qual o segredo? Qual o segredo? Como é que faz? Que Jesus expulsava demônio, irmão. Jesus chegava no ambiente do demônio, Jesus, já vieste nos atormentar antes do tempo. Aí Jesus disse, qual o segredo? É o determinismo? Tem um segredo é aí. Confissão positiva? Aí ele disse, não, é que vocês não estão jejuando. Mateus capítulo 17, versículo 21, Marcos capítulo 9, versículo 29. Para mexer, para cutucar. Vamos lá. Tem gente aí que é o cara no microfone. Para você cutucar, cutucar o mundo espiritual, jejum e oração. Jejum e oração. Então, gente, essa prática, primeiro, ela é orientada por Jesus. Jesus disse, quando jejuares, não se jejuares. Segundo, Jesus nos trouxe o exemplo, Jesus, para começar o seu ministério, jejuou 40 dias. Um detalhe interessante ali, viu? Um corpo não aguenta 40 dias sem água. Jesus tomava água. E a gente vai aprofundar nisso aí. O texto diz assim, teve fome, não disse teve sede. Então, aqueles que dizem que... Uma vez eu participei de uma discussão dessa na cidade de Cristópolis. Eu cheguei lá numa escola dominical e o Pedro Lopes, Pedrinho, pai do Senhor, Pedrinho está lá perto de Salvador hoje. Tava uma discussão lá que alguém estava jejuando e bebeu água, não sei o que, jogaram essa para cima de mim. Quem ia ensinar era o pastor Carlos. O pastor Carlos era quem ia ensinar do CETEC. Nós temos o núcleo do CETEC aqui em Luiz Eduardo Magalhães, que inclusive eu dei aula nesse final de semana. Sábado e domingo, uma parte do Senhor para Murilo, pastor Murilo e toda a igreja. Aí jogaram essa lá e mandaram para cima de mim. Aí eu disse, gente, é simples. Ele teve o quê? Fome. Pronto, não teve sede. Pronto, acabou. Então ele bebeu água, acabou. Pronto. Então vamos lá, Claudionor. Claudionor, você sabia que coisas boas nos afastam de Deus? Coisas boas nos afastam de Deus, certo. Uma delas é a comida. Diga-se de passagem, a água foi feita para nós, a comida foi feita para nós, etc. Mas como assim nos afasta de Deus? Olha, se eu não jejuar, eu vou estar pecando? Irmão, eu não consigo jejuar, eu estou pecando? Não. Agora eu digo, se você não jejua, você está perdendo muitas bênçãos de Deus na sua vida. Tem um ditado popular que diz que a diferença entre o antídoto e o veneno é só a dosagem. É a dosagem. Comer pode. Estourar o bucho de comer, aí Aí o pastor Franklin, lá dos Estados Unidos, ele tem um livro chamado Jejum, a Disciplina da Alma. Dos Estados Unidos, um abraço para quem? Gilmaique e Adriele. Adriele fez aniversário agora recente. Nós fizemos um vídeo lá, uma videochamada que eu conversei com o Gilmaique, pedi um favor a Gilmaique. Tava uma reunião lá que eu vou dizer, eu fiquei com vontade de estar lá. Zenilberto também está lá nos Estados Unidos. Zenilberto de Pinho Viana. Bênção pura. Zênio tem 5 meninos, parece já. É?
Ou 4 ou 5. Né? Tem um som de Jacó desse livro. Então vamos lá. Pastor Franklin, no seu livro A Disciplina da Alma, ele traz um capítulo falando sobre destronando o rei estômago. E nesse capítulo ele traz para nós algumas coisas interessantes. Em relação a gente dar mais ouvido ao estômago, o estômago fala, né? Aquele que a gente chama de ronco, do que a fome da alma, né? Então ele nos mostra, por exemplo, que existem alguns pecados relacionados Você vai me dizer, ao estômago. Você vai me dizer que quando eu como, eu satisfaço o estômago, quando eu não como, eu satisfaço a alma? Você abre mão do que é bom para se alimentar do que é o melhor. Quando eu pratico o jejum, o estômago esvazia-se, mas a alma se alimenta. E eu quero mostrar aqui, Claudino, alguns exemplos de pessoas que deram ouvido ao estômago e trouxeram grandes consequências. O primeiro deles a gente encontra em Gênesis capítulo 6. Capítulo 6, do capítulo 3 de Gênesis, fala sobre o pecado de Adão e Eva. E por incrível que pareça, Claudionor, o pecado entrou no mundo. O pecado entrou no mundo pela boca. A mulher desejou, viu e disse: opa, o estômago roncou e disse: eu quero. Ela deu uma mordida, comeu do fruto, passou para o marido. A Bíblia fala da concupiscência da carne. Isso. A concupiscência da carne, a soberba da vida, a concupiscência dos olhos, tudo presente. Concupiscência dos olhos, concupiscência da carne e soberba da vida, tudo presente nesse ato. E nós temos ainda, em Ezequiel capítulo de número 16, nós temos Ezequiel relatando os pecados de Sodoma, quando Deus faz uma comparação ali, porque levou Israel para o cativeiro, e ele diz a vocês... Que não era só pecado sexual. Ele diz, olha, vocês cometeram os mesmos pecados de Sodoma. E quando a gente fala sobre Sodoma e Gomorra, a gente lembra dos pecados sexuais. Só que Ezequiel, no capítulo 16, ele mostra que os pecados de Sodoma e Gomorra vão muito mais além. Ele diz assim, olha, o Senhor disse a Israel através do profeta Ezequiel: eis que esta foi a iniquidade de Sodoma, tua irmã, soberba. Você sabe o que é soberba, Claudionor? Ausência de oração. A ausência de oração leva o cara a soberbia? Isso, porque o camarada que ora, ele é humilde. O camarada que tem uma vida de oração, aquilo que você falou, só consegue adorar e louvar, Claudionor, e pedir perdão dos pecados e interceder, que pratica a humildade, porque o soberbo ele não reconhece Deus como um Altíssimo. O soberbo ele enxerga o pecado dos outros, mas não enxerga o seu. É igual mau hálito, Quem tem não sente. Aí diz assim: vocês tiveram fartura de pão e próspera tranquilidade. Ou seja, fartura de pão é pecado? Mas Deus diz aqui: esta foi a iniquidade de vocês. Por quê? Glutonaria. Muito pão. O povo de Deus esqueceu o jejum, de consagrar a Deus um momento de jejum. Por quê? Porque sempre queria estar comendo, sempre ouvindo o rei estômago. Aí ele diz assim: teve ela suas filhas, nunca amparou o pobre, ou seja, não socorreu, não deu esmola, não socorreu o pobre e o necessitado, foram arrogantes, fizeram as abominações diante de mim. Ou seja, Sodoma e Gomorra e posteriormente Israel, o reino das tribos, Judá, cometeram pecados sexuais, cometeram adultério, cometeram outros pecados e também cometeram o pecado de não ajudar o próximo, cometeram o pecado de não orar, mas também se deram a comer e beber de tal forma que também não jejuaram. Aí nós temos outro exemplo, né? Que é o de Esaú, que trocou a sua primogenitura importantíssimo por algo efêmero. Eu ouvi um ditado, eu era bem jovem: não troque aquilo que você quer para a vida por aquilo que você quer no momento. Esaú veio do campo, que ele era caçador, e Jacó, que foi daqueles filhos muito apegado à mãe na hora que a mãe está no fogão. Inclusive Arthur está assim agora, já com 2 anos e 10 meses. A mãe está no fogão e ele pega a colher e quer mexer nas panelas e tal.
E o que acontece? Jacó estava fazendo uma comida lá. Esaú vem do campo com fome, talvez ele não tenha pegado nenhuma caça naquele dia, e vai pedir comida ao seu irmão. Só que ele já tinha rixa com o irmão, né? Problemazinho lá com o irmão. Desde o nascimento. Né? Aí o que acontece? Jacó disse, você quer comida? Eu dou. Só que é o seguinte, me dá o direito de primogenitura. Ele disse assim, do que me serve a primogenitura se eu morrer de fome? Vai, fica para tu. Ele desprezou a primogenitura por um prato de comida. Qual a ideia aqui? A ideia, gente, é que existem muitas vitórias, existem muitas bênçãos, existem muitas portas que deixam de ser abertas e bênçãos recebidas e nós perdemos a oportunidade de desfrutar mais da intimidade, da comunhão e do poder de Deus, porque a gente não abre mão de alguns momentos da comida para consagrarmos a Deus. Ei, eu encontrei aqui, eu estava procurando, agora eu encontrei. Era quantas vezes o hipócrita, o fariseu lá, orava, ele jejuava por semana, orava não, jejuava por semana. Aí eu sabia que tinha algum local, eu fui procurando, encontrei aqui. Lucas registra que ele disse no Lucas capítulo de número 18, versículo 12. Eu jejuo 2 vezes por semana. Cuidado para não trocar jejum com dieta. Se eu fizer dieta, eu emagreço. Daqui a pouco a gente vai entrar nessa. O jejum não pode ser nesse sentido, não. Daqui a pouco, já a gente vai falar sobre tipos de jejum e algumas coisas que têm de ser disseminadas aí, e a gente vai falar sobre isso. Se estão lhe ensinando a jejuar ou fazer dieta. Agora, Claudio, eu quero dar exemplo de pessoas que jejuaram. Por exemplo, nós temos Paulo. Paulo jejuou 3 dias. Já quando Jesus apareceu a ele. Já para entender. Paulo jejuou para entender. Entender. Atos 9, o que está acontecendo. E aí eu já deixo até um texto aqui de Lucas. Lucas 24 e 45. Esses dias uma pessoa disse, eu não consigo entender a Bíblia. Aí eu mandei para ele Lucas 24 e 45. Então abriu-lhes o entendimento para compreender as Escrituras. Irmão, tá com dúvida? Vai jejuar. Vai pedir auxílio ao Espírito Santo. O Espírito Santo vai te revelar. Você jejua, lê a palavra, na hora que você estiver lendo o Espírito Santo. Lembra que você me pediu para eu te esclarecer? Isso aí é assim. Continue. Paulo, Atos 9, capítulo 9, versículo 7 a 9. Nós temos Pedro no capítulo 10, Pedro jejuando, e ele estava jejuando e orando no telhado da casa, e ele teve uma revelação da obra do evangelismo aos gentios, é aquela passagem onde diz que desce algo do céu, e se estende com um lenço com vários répteis, e ele ouve a voz dizendo assim, come, ele disse, não posso comer. Eu acho que a pergunta deveria ser, qual é o preço que eu devo pagar para ter compreensão das Escrituras, para ter revelação de Deus, para ter meu nome conhecido no mundo espiritual, para ser respeitado no mundo espiritual? Qual é o preço? Aí eu lhe responderia, além da oração, o jejum. Nós temos no livro de Joel, que é uma passagem muito comentada sobre os pregadores evangelistas, avivalistas. Olha, Deus vai derramar um grande avivamento. Sim, mas o texto de Joel nos diz que este avivamento viria após o que, Claudio? Um período de jejum. Deus disse assim, toca a trombeta e proclame. Tocar a trombeta aqui era para chamar para o jejum e não tocar a trombeta para dizer que estava jejuando. Eu não sei se tu vai falar aí de Esdras. Vou. Eu não sei se tu vai falar de Esther. Vamos. São exemplos de jejum que mudaram o contexto da história. Que o jejum existe o individual, eu sabendo dos meus problemas, meu individual, e existe aquele jejum coletivo, quando eu tenho empatia de entender que a situação não está boa. Por exemplo, às vezes o cara, nós vamos falar nisso lá nos escudos de Roboão. Às vezes a coisa não está boa, mas o camarada maqueia, faz um escudo de bronze e diz, nada, daqui é como se fosse de ouro. Quando na realidade precisa ter uma empatia coletiva, uma convocação para que haja um jejum coletivo, para que Deus nos ouça. Às vezes eu preciso que Deus me ouça, às vezes nós precisamos que Deus nos ouça. Isso. Então nós temos no livro de Joel um avivamento vindo depois de jejum e oração. Nós temos Josafá, quando Senaqueribe foi olhar e disse, não escuta Josafá não,
Porque os deuses aí das outras nações não foi páreo para a gente não, e Josafá está enganando vocês. O que é que Josafá fez? Convocou a nação e fez um jejum coletivo da nação. Nós temos Esdras, também fez um jejum coletivo. Eu vou buscar um exemplo aqui que eu acho que também teve um jejum. Neemias, quando seus irmãos vieram a Suzã, e ele perguntou e disse: como é que está o nosso povo, nossa parentela lá em Jerusalém? Disse: olha, lá é o seguinte, os muros estão fendidos, as portas foram queimadas, e o povo que não foi para o cativeiro, que ficou lá, está em grande miséria. Neemias, quando ouve isso, no capítulo 1, diz que ele se entristeceu, chorou e jejuou. Gente, ore e jejue pela sua família. Claudionor, nós estamos vendo muitas famílias, infelizmente, no meio cristão sendo destruídas. Isso, sendo destruídas. E isto pode ser evitado através da oração e jejum. Jonas, o exemplo que você abriu aí. Eu estou procurando o texto aqui, mas aqui em Jonas, no livro de Jonas, quando Jonas pregou, mesmo contra a vontade dele, mas pregou lá em Nínive, todos se converteram e até os animais jejuaram aqui. Quando soube. Até os animais ficaram sem comer. Isso. Continua aí. No capítulo 3. Né, quando ouve a palavra lá e diz: olha, em 40 dias Nina será subvertida, e diz que o povo esteve aqui, jejuando. Jonas capítulo 3, versículo 5. E os homens de Nínive, coletivo, creram em Deus. Sim. E proclamaram um jejum e vestiram-se de saco desde o maior até o menor, porque esta palavra chegou ao rei de Nínive. Você precisa em sua casa, crente ou não, se você estiver nos ouvindo, nós sabemos que essas lives estão indo muito longe. Você precisa na sua casa fazer esse tipo de compromisso pela sua família. E levantaram-se do trono, o rei levantou-se do trono e tirou de si os seus vestidos e cobriu-se de saco. Isso aqui é o costume deles, você não precisa fazer isso. E assentou-se em cinza, você também não precisa fazer isso. E fez uma proclamação que se divulgou em Nínive por mandado do rei e de todos os grandes, dizendo: nem homens, nem animais, nem bois, nem ovelha provem coisa alguma, nem se lhes dê pasto, nem bebam água. Foi o caso deles, nem água beberam. Em alguns momentos nós precisamos entender que nós temos que entrar na presença de Deus, não só com o conhecimento da Bíblia, que o conhecimento é bom, não só com a oração, mas às vezes nós precisamos afetar o mundo espiritual com jejum. E eu quero aqui dar uma explicação sobre esse texto. Eu vi recentemente alguém pregando sobre Nínive, dizendo que o pessoal jejuou 3 dias. Gente, não está dita aqui a quantidade de dias. É que as pessoas infelizmente fazem uma confusão. Nós fizemos a live, não está escrito na Bíblia. Veja. Fez a confusão com isso aí. É o que o caminho de Nínive percorrido era 3 dias. Jonas andou dentro de Nínive por 3 dias, andou correndo. 3 dias. Se converte, vai morrer, se converte. Isso. Foi essa não mensagem. sei quantos dias foram. Então vamos lá, temos Neemias, temos o Salmo, Davi nos seus salmos expressa jejum. Aliás, livro de Samuel, segundo Samuel, quando Natan repreende Davi pelo seu pecado, Davi passa um período de 7 dias de jejum. Mas não é só isso também não. Davi jejuou de noite, que o irmão perguntou: o jejum pode ser de noite lá na escola dominical? Davi jejuou de noite, quando seu filho estava para morrer. Ele não quis, aí diz, não comeu nada naquela noite, não comeu, aí seu filho morreu. Aí quando morreu, ele disse: prepara aí um banho para mim e comida. Ai, mas o menino morreu e agora que o senhor vai comer? Ele disse: enquanto estava vivo tinha esperança. Rapaz, que coisa bonita, né? Morreu, já era. Por quê? Crente tem Salomão, que é filho de Davi, irmão do rapaz que morreu, da criança que morreu. Salomão escreveu lá no 12:7, eu acho que é 12:7, que quando morre o corpo volta ao pó e o espírito volta a Deus. Olha que coisa interessante. Mas Davi jejuou também. Aí, o rei, quando colocaram Daniel na cova dos leões, disse que o rei passou a noite jejuando por Daniel. Né? Então vamos lá. E para encerrar esse exemplo aqui, o próprio Daniel jejuava.
Aí eu quero pegar o gancho de Daniel. Mas os leões que comer Daniel também jejuaram. Jejuaram. Só para criar a resenha aí, Daniel disse que o anjo veio, o Senhor enviou o anjo veio e tampou a boca do leão. Tampou a boca do leão. Não era porque o leão falava não, é para o leão não comer. Gente, o leão jejuou forçadamente. Agora já estamos encerrando, Claudionor. Tipos de jejum. Eu estava lendo alguns artigos e eu me lembrei de Malaquias, quando Deus chega lá, eu acho que no capítulo 1, parte do versículo 8, falando sobre os sacrifícios, e o povo de Israel estava levando sacrifício de todo jeito. E jejum e oração, irmãos, são sacrifícios. E Deus disse assim, pega esse sacrifício aí que vocês estão dando para mim e leva para o governador de vocês, ver se eles aceitam. Se ele aceitar, você pode trazer de volta para mim. Porque vocês estão trazendo aleijado, estão trazendo certo, estão trazendo com defeito, vocês estão trazendo de todo jeito. Por que eu faço essa comparação? E aí você já está entrando naquela lei da primícia, né? Isso. Da primazia. Porque é o seguinte, tem alguns expositores aí que estão querendo pegar aplausos dessa geração mini-milênio que quer sacrificar sem fazer sacrifício. E faz um marabalismo muito grande quando chega em Daniel na questão do jejum. Claudionor, Daniel capítulo de número 10 tem sido um texto dessa geração do mimilênio. Quando Daniel recebe, diz assim, no 3º ano de Ciro, imperador persa, Daniel, também conhecido como Beltesazar, isso é o nome aramaico, recebeu uma revelação divina. A profecia era verdadeira, veja, ele recebeu uma revelação, a profecia era verdadeira, falava de tempos hostis e guerra. Na visão que teve, ele compreendeu a mensagem que segue. Eis que naqueles dias, eu, Daniel, ele falando, depois que ele recebeu a revelação, que foi muito pesada, ele disse, estive chorando por 3 semanas inteiras. Não comi nada que me parecesse agradável, nem carne, nem vinho entrar na minha boca, nem me ungi com óleo, até que se cumprisse as 3 semanas completas. Veja, em se tratando de tipos de jejum, os expositores falam sobre jejum total, jejum parcial. O jejum total, questão do tempo, é aquele jejum que você passa o dia todo. Outros, aquele jejum que você faz só meio período. Aí vem a questão. A palavra jejum é deixar de comer. Tanto que a gente tem o desjejum. Isso. Que é o café da manhã. Aí vem a geração mimimi e diz assim, não, eu quero jejuar, mas eu quero continuar comendo. Aí encontraram uma brecha. Intermitente. O jejum intermitente. Uau! Eu quero jejuar, mas eu quero continuar comendo. Não, e se eu fizer o jejum do chocolate? E se eu fizer o jejum da Coca-Cola? E se eu fizer o jejum do WhatsApp? Aí diz assim, não, mas Daniel fez esse tipo de jejum. Como? Daniel disse que passou 3 semanas, 21 dias, sem comer carne, sem beber vinho, mas ele comeu verdura. Eu olhei aqui e não encontrei isso. Eu encontro no capítulo 1 de Daniel. Tem uma live aí, não está escrito na Bíblia. Nesta live, Maciel aborda este assunto e você deve ver aí. Eu acho que é na parte 1. Nós fizemos 2 ou 3 partes? Fizemos 3. Foi 3, né? Então na parte 1. Aí eu encontro no capítulo 1 de Daniel, quando o rei estabelece a refeição daqueles jovens que foram separados para um curso intensivo de 3 anos, para dali tirar os mais sábios e entendidos. Daniel rejeitou a comida do rei, ele disse, eu não quero me contaminar porque essa comida é sacrificada. Ele disse, mas vamos comer legumes. Ele não diz, eu vou fazer um período de jejum só comendo legumes. Ele mudou a dieta. Então ele mudou a dieta. Deixou o cardápio que adorava aos deuses de Babilônia. Propósito interno do crente, interno. Não vou me contaminar com esta comida. Eu aprendi diferente dos meus pais. Aí ele chegou para o chefe e disse, nos experimente com outro cardápio. Qual vai ser o teu prejuízo? É barato e dentro de poucos dias, se a gente não tiver, beleza, a gente volta a comer outro cardápio. Mas nos experimente. Aí eu até prego nesse contexto,
falando sobre o Senhor dos Exércitos, mostrando que Deus altera a natureza das coisas. Deus alterou a natureza dos legumes. Alterou. Que legume é feito para emagrecer. O pessoal quer emagrecer, faz a dieta do legume. Aí emagrece. Daniel come, que o texto não diz que ele fez jejum. Não, diz que ele comeu. Ó Daniel, ó a caixa de peito de Daniel, rosadão, bonitão. Então o que acontece? Aí os camaradas pegam o texto do capítulo 10, jogam uma interpretação forçada do capítulo 1 e dizem, irmão, vamos fazer um jejum de 21 dias comendo frutas e legumes. Quando a própria palavra jejum está dizendo deixar de comer. Agora eu encontro o Daniel dizendo que está jejuando no capítulo 9. Aliás, todas as vezes que um homem ou mulher de Deus na Bíblia Sagrada está jejuando, a palavra vem jejum. Porque eu posso deixar de comer sem estar jejuando. Posso. Por exemplo, eu posso ter comido ontem demais, enchido a barriga e hoje eu não comer. Por quê? Porque eu estou dando descanso ao meu corpo, porque eu já comi demais ontem. Eu posso receber uma notícia muito triste, que foi o que Daniel recebeu no capítulo 10. Ele recebeu uma notícia tão pavorosa que tirou o apetite dele. Por exemplo, Claudio, você já viu alguém que acabou de perder um ente querido e ter vontade de comer? Não, isso aí... Ele está jejuando? Não é jejum. Foi o que aconteceu com o Daniel. Daniel recebeu uma notícia... No meu Nordeste chama de fastio. Ele está enfastiado. Agora, no capítulo 9... É uma questão emocional, né? Daniel recebe uma interpretação, que ele lê o livro de Jeremias, ele percebe que o cativeiro é só de 70 anos, e então ele disse assim, então voltei o meu rosto ao Eterno. E coisa desejável não. No capítulo 9 ele diz assim, voltei o meu rosto ao Eterno, a fim de buscá-lo mediante orações e súplica em jejum. Capítulo 9 ele diz assim, eu jejuei. Capítulo 10 ele diz, eu estive triste, chorei por 3 semanas e não quis saber de comer comida desejável nem comi vinho, mas ele não bebi vinho, mas ele não usa a expressão jejum. Forçadamente alguém disse que ele comeu durante 21 dias legumes, e isso é uma forma de um jejum parcial. Mas aí também é muito diferente, que o legume é lá no início do livro de Daniel, e aí Daniel já está 70 anos depois. 70 anos depois, Daniel continua tendo a prática de jejuar, e já está velhinho, tal, e ele ficou sem comer, foi orar para receber de Deus uma revelação que, diga-se de passagem, as 70 semanas de Daniel surge daí, a visita de um anjo e aí por diante. Então no capítulo 9 ele diz, eu jejuei. No capítulo 10 ele não diz que jejuou, ele só diz que deixou de comer comidas desejáveis. Não é jejum isso aqui. Entendeu? Por quê? É a nossa preocupação. Porque tem alguns aí ensinando coisas que a Bíblia não ensina. Sacrifício é sacrifício e não pode ter remendo. Detalhe, gente. Não é você jejuar 3 dias, 7 dias, 7 quinta-feira, 10 terças, que ao terminar, você vai receber aquilo que você quer, não, de forma nenhuma. Quem determina se você merece receber o que você quer... E quando vai receber... É Deus. É Deus. Daniel ficou sem receber a resposta porque o mundo espiritual que ele provocou quando estava jejuando, esse mundo espiritual travou a passagem de Gabriel que vinha com a resposta. Aí ele esperou, Gabriel disse, olha, há 21 dias, há 3 semanas que eu estou com a tua resposta, que foi dada imediatamente. Não, na verdade, Claudinho, só fazendo uma observação, as 70 semanas está no capítulo 9, quando ele jejua. Certo. Né? Quando ele jejua as 70 semanas, está no capítulo 9, que ele jejuou. No capítulo 10, ele tem aquele período de 21 dias. No capítulo 10 é quando ele tem uma visão e tal. Pronto, e ele não usa a palavra jejum, mas mesmo assim ele recebe a resposta. E por que ele recebeu a resposta? O anjo veio no capítulo 10, justamente por causa do jejum do capítulo 9. Isso era tão importante que o Beltesazar, quando chamou ele, disse assim, você ainda é aquele Daniel? Aquele que comia legume? Aquele que revelava? Aquele que jejuava, aquele que revelava, você é o mesmo ainda hoje? Então deve ser uma constância na nossa vida. Se você fizer assim, rapaz, a última vez que eu jejuei foi naquele dia que eu ranquei a unha, deu uma topada, ó, tá ruim. Aí o jejum... Você precisa ter essa prática constante e com um sorriso aberto. Não precisa mostrar para ninguém que você está jejuando. Então, o jejum, para encerrar... Depois eu vou fazer uma
Não agora no ar, que eu não vou passar vergonha, mas depois de fazer uma cara de quem está jejuando, para tu ver como é que é. Então, encerrando aqui, gente, jejum é jejum, é deixar de comer. Você pode beber água, porque dependendo do período que você vai fazer. Outra recomendação, se você tomar remédio controlado, não é recomendado jejuar sem uma orientação. Se você tiver problema de saúde. Isso. É sacrifício. Gente, o sacrifício de tolo é aquele sacrifício que você acha que vai dar resultado e não dá. Vamos lá. Entregar oferta ou esmola tocando trombeta. Sacrifício de tolo. Orar nas esquinas ou mandar mensagem no WhatsApp dizendo estou orando por você. Sacrifício de tolo. E, gente, eu estou jejuando. Isso é só para aparecer aos homens. Sacrifício de tolo. Agora, esse estágio já recebeu o seu galardão. Agora, mesmo que você esteja algum problema, mas se você é impulsionado pela fé, numa situação extrema e quiser fazer, mas faça com cuidado. Posso jejuar de noite? Pode. A Bíblia não determina qual período do dia específico. Você pode jejuar de noite. Tem gente que trabalha à noite também. Tem os irmãos aí que trabalham como segurança, como vigia, trabalham nas empresas, são motoristas. Pode. O motorista de ônibus aí vai numa viagem dessa, quando ele chega ali tem um banquete lá nas paradas. Ele pode tomar café por conta do próprio restaurante, da própria lanchonete. Mas ele pode, é crente, não, eu estou jejuando. Pronto. Posso jejuar meu período de dia? Pode. A Bíblia não determina quanto tempo. Isso aí. Agora, existem os exemplos que a gente encontra, geralmente é o dia todo. E sem falar que jejum tem que ter um propósito. Isso, jejuar sem propósito não é dieta. É igual, jejuar sem propósito, só igual o fariseu, é igual as vãs repetições nas orações. Tem que ter propósito. Outra coisa, eu vi uma vez alguém disse assim, não, você não pode jejuar a Deus para pedir um emprego. Por que não? Por que não? Você pode... Gente, Jesus disse... Agora lembrando que aquilo que você pede para seu próprio deleite, que volta lá para a oração, você não recebe. Não recebe. Agora lembre-se de pedir o emprego a Deus, mas lembre que o emprego não pode afastar de Deus. O emprego tem que ser bênção na sua vida para você abençoar também o reino de Deus. Não recebo dízimos e oferta não. Eu não trabalho com dízimos e oferta não. Outro sim. Mas você deve lembrar-se de Deus, que quem te abençoou foi Deus. Como é que você não é grato a Ele? Outro sim. Jejum não é varinha mágica. Eu vi alguém esses dias atrás dizendo assim, irmãos, o jejum traz resposta imediata. Traz não. Não é bem assim, tá? Uma vez eu fui à igreja, estava jejuando e num ciclo de oração, ano de 2000, eu fiz um pedido. A coisa deveria estar acontecendo já, porque não era possível, eu não sabia nada. Eu pedi a Deus hoje. Passados 2 dias, aconteceu. Mas do jeito que eu pedi. O pedido envolveu meu pai e eu trabalhava na Samon. De repente eu saí na porta da Samon, tinha uma calçada alta e da minha direita veio meu pai caminhando. Eu digo, pai? Meu pai morava em Cristópolis. Ô meu filho, benção pai, Deus abençoe meu filho. Ele entrou, toma um café e tal. Tá fazendo o que por aqui? Eu comprei nossa casa aqui, a casa dele com minha mãe, né? Eu disse, como? Ele, não, ontem, ó, eu orei até ontem. Ontem teve um moço lá e gostou da nossa casa e trocamos uma na outra, já vim olhar ali, já estou com a chave aqui, amanhã a mudança chega. Jesus, obrigado. Agora tem coisa que eu pedi e até hoje não foi dado. Por quê? E tem coisa que eu pedi que agora, por exemplo, esse ambiente aqui eu já pedi a Deus há muito tempo. Agora que Deus me deu e está preparando outro melhor para nós, né? Por quê? Porque tem coisa que é com tempo, tem coisa que eu peço a Deus, mas Deus sabe que eu não tenho capacidade de administrar naquele momento. Então, de pouco vale o meu jejum, de pouco vale a minha oração, porque Deus sabe que aquele não é o momento de eu receber. Mas a gente tem que continuar orando e jejuando. Eu vou contar uma experiência aqui para encerrar. Ano passado, eu separei um período, em um dos meses eu separei um período e disse assim, eu vou passar 3 dias jejuando. Eu vou pedir algo a ti, não estou dizendo que depois dos 3 dias o senhor tem que me dar, porque às vezes a resposta pode vir durante ou depois, o depois imediato, ou depois há muito tempo, né? A Bíblia diz que Isaac orou 20 anos para a mulher dele engravidar, né? Então a gente tem que entender isso. E eu fui pedir algo a Deus. E quando
estava no período do jejum, Claudio, houve uma resposta de Deus, já no segundo dia. Só que a resposta de Deus não foi me dando o que eu estava pedindo. Eu estava orando, em uma das orações do período, e veio a imagem de uma pessoa na minha mente. Eu disse, não, está querendo atrapalhar a oração. Está querendo atrapalhar a oração. Poxa, para que isso na minha mente agora? E eu não eu rejeitei aquela orientação no momento, entendi o que seria aquilo, continuei orando e eu fui dormir. Quando eu fui dormir, eu sonhei com uma pessoa. Era uma colega minha do trabalho, que há 2 anos a gente não se comunicava, porque houve uma situação que nos separou, a comunicação. E então, quando eu terminei o período dos 3 dias, entreguei ao Senhor, disse, Deus, eu estou te pedindo isso e tal. Aí vem aquela voz do Espírito Santo na nossa mente, que às vezes Deus fala no ouvido. Às vezes, algumas pessoas já ouviram Deus no ouvido. Alguns outros ouvem na mente, apesar de que ele está sempre falando nos olhos, que é através da sua palavra. Então veio aquela voz na mente e disse, vá lá, você está precisando disso aqui, você quer isso, você está precisando disso. E eu fui. Até porque a Bíblia nos orienta que tem situações que você deve colocar de lado aqui a sua oferta e se reconciliar com a pessoa. Aí o pai que te vem de secreto te recompensará porque ele está vendo o que você está fazendo também. E não era, Claudio, questão de intriga, não. Não estou dizendo que era. Uhum. Só para explicar para vocês. Porque às vezes o cara está orando e jejuando, mas é sacrifício de tolo. Aí resolve aquele problema ali que o restante destrava. Pronto. Aí no outro dia de manhã, eu fui lá na casa da pessoa, a pessoa até tomou um susto e disse, oxe, você aqui? Eu disse assim, olha, aconteceu essa situação assim, e eu estava orando e Deus me orientou a vir falar com você. De imediato já estou logo te dizendo o seguinte, se Deus me mandou vir até aqui, é porque eu que estou errado na história. A pessoa até depois disse assim, me perdoe. Eu digo, não preciso perdoar. Quem precisa pedir perdão sou eu, porque Deus mandou eu vir até você e não você até a mim. É porque eu estou errado na história. Cara, nos abraçamos, choramos, tudo de boa. Ou seja, naquele momento, eu separei aqueles dias de jejum e oração pedindo algo a Deus. E Deus usou aquele período para tratar algo totalmente diferente. Por quê? Porque eu aprendi, que Deus, Claudio, prefere que você perca essa xícara do que ele perder você. Olha, eu sempre coloco nas minhas orações a seguinte frase: me guia, me mostra o caminho mais excelente, porque eu já quebrei muito a cara querendo que as coisas acontecessem dentro do meu desejo, dentro da minha visão, da minha ótica, quando Deus conhece a coisa muito além da cortina. E eu vou dizer para vocês, eu tenho sido surpreendido por Deus, por deixá-lo agir na minha vida. Tem situações que eu digo, pronto, vou morrer. De vários sentidos, não estou falando da morte literal, da morte física, mas emocionalmente, etc. E Deus dá a solução. E outros casos mesmo que você diz, mas por que isso aconteceu? Até profissionalmente, tem hora que acontece coisa que eu digo, tá, mas era para acontecer tal coisa, e por que aconteceu tal coisa? Deus direcionando todas as coisas. E a oração e o jejum, que foram o nosso foco hoje, nos orientam nesse sentido. E nos deixam mais sensíveis a Deus justamente para Ele orientar. Então assim, às vezes você está pedindo, eu e você, Claudio, não pedimos algo a Deus, e Deus diz assim, não vou lhe dar agora, porque se eu lhe der agora eu vou perder você. Mas eu vou aproveitar esse momento que você dedicou a mim para eu corrigir algo em você. E é isso que Deus faz. Amém. Então, esse é o nosso foco. Vamos ajudar ao necessitado. Vamos orar. Vamos continuar orando. E vamos jejuar. Secretamente. Secretamente. Aí o nosso Pai que nos vê em secreto, nos dará recompensa. Nos recompensará. Cada um recebe a sua devida recompensa. Não está vinculando Deus a te dar bênção, não. Deus vai não está dizendo que todas as vezes que você jurar por determinada coisa, Deus vai dar aquilo a você. Mas
você será recompensado de alguma maneira. Se você é um bom filho, ou se você é um bom pai, você sabe que nem sempre que teu filho te pede, você te dá. Então, do mesmo jeito é Deus. Deus não pode dar tudo que a gente pede não, porque senão o trem ficava feio. Posso encerrar? Pode. Gente, Pai do Senhor, Deus abençoe vocês. Desculpa aí, demorou bastante. Estamos com quase 1 hora e 50 minutos de live, mas é bom, o assunto é bom. Se inscreva no nosso canal. Daqui a pouco vai estar no meu Instagram, no Instagram do Maciel, vai estar no meu Facebook, no Facebook do Maciel, no YouTube. Manda aí para alguém, deixa alguém ser abençoado. E vou deixar aqui agora o meu abraço lá para Pastor Itamar Fernandes na África, deixar o meu abraço para Gil Mike nos Estados Unidos, para Jairo Santos, Jairo, ó, Deus te abençoe. Gil Mike está em Orlando, Jairo está em Boston. Vou deixar aqui meu abraço ao irmão Joelton, vou deixar um abraço aqui para vários outros irmãos. E vamos encerrar porque o tempo está escasso e pela hora que certamente tem que ter outros compromissos a cuidar, né? Partiu a todos, estou encerrando e aguarda aí que vem coisa nova por aí, viu?